Olá, sejam bem-vindos ao Radar Democrático, seu novo canal de informação, debate e trocas de ideias sobre política de São Paulo e do Brasil. Eu sou Norian Segato e estou apresentando esse episódio junto com o Rogério Bezerra, um dos idealizadores do Radar Democrático. E hoje temos a honra de conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi. Gianazzi é mestre em Educação e doutor em História pela USP, professor de escola pública e diretor aposentado da Rede Municipal de Ensino em São Paulo. Ele exerce seu 5º mandato como deputado estadual. Antes disso, foi vereador na cidade de São Paulo entre 2021 e 2007 e candidato a prefeito em 2012. Aqui ele fala de uma série de assuntos atuais sobre a política do Estado e a política nacional. Acompanhe o Radar Democrático pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal, envie seus comentários, críticas, sugestões, isso é sempre muito importante. E se gostou dessa entrevista, deixe seu joinha, isso nos ajuda bastante. Então, vamos à nossa conversa de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Radar Democrático, um canal de informação, debate e boas trocas de ideias sobre a política de São Paulo e do Brasil. Hoje temos a honra de conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no Radar Democrático, conversando com vocês. Bom, todo mundo, acho que conhece o deputado, ele é uma figura muito ativa. Cada vez que eu passo na Lesp, está acontecendo uma audiência sobre transporte, saúde mental, catador de resíduo, professor, enfermeira, trabalhador de aplicativo, denúncia de genocídio de Israel sobre o povo de Gaza. Está lá o Gianazzi. Eu pensei, deve ter uns 5 Gianazzi ali, não? 5 clones do Gianazzi. Está em tudo, né? Muito obrigado, deputado. Gianazzi é deputado estadual, é doutor em História pela USP, professor também da escola pública, tem uma grande carreira como professor, está no 5º mandato, se não me engano, como deputado estadual, e já foi vereador também de São Paulo. Uma longa trajetória política, não é, deputado? Isso, eu fui 2 vezes deputado, vereador, e 5º mandato agora aqui na Lesp. Tá ótimo. Então, queria começar uma questão bem fácil, bem simplesinha. Pegasse uma avaliação desse conjunto da obra do governador Tarcísio de Freitas. No meu entender, a gestão dele é um desastre, né, para o Estado. Privatização da Sabesp, de outras empresas, desmonte da educação, desmonte da rede de saúde, né, como os RAPs, as redes de atenção psicossocial, entre outras tantas questões. Qual a avaliação que o senhor faz desse governo? Olha, esse governo é um desastre para as áreas sociais, para o povo do estado de São Paulo, praticamente em todas as áreas. Na educação, ele está destruindo a educação pública, ele já reduziu o orçamento da educação de 30% para 25%, aprovou uma PEC, uma mudança na Constituição Estadual, retirando 5% do orçamento da educação, que na prática representa retirar 11 bilhões por ano da escola pública estadual, né? Além disso, ele vem fechando salas de aula, fechando turnos das escolas, vem enxugando a rede estadual de ensino, que é a maior rede de ensino da América Latina, privatizando escolas públicas, áreas de pesquisa, Sabesp, que já foi privatizada, vocês acompanharam, CPTM, metrô, as balsas já foram privatizadas, ele privatiza tudo que ele encontra pela frente, ou seja, ele entrega o patrimônio público para o capital privado, ele está a serviço dos grandes grupos econômicos. Eu até digo que São Paulo não tem um governador, São Paulo tem um corretor de imóveis, ele vende, é um vendedor de São Paulo. E tenho dito também que, como ele não é daqui, não tem compromisso com São Paulo, ele vai embora e vai deixar um rastro de destruição no estado de São Paulo, nessas áreas, né? Então, ele está liquidando todo o patrimônio público que nós temos, o que sobrou, na verdade, da privataria tucana, porque os tucanos ficaram 30 anos privatizando tudo, mas agora a gente tem uma mistura de um governo que eu designei aqui, eu cunhei a frase governo bolso tucano, que é um governo que mistura 2 coisas ruins, que não prestam, né? Tucanistão, PSDB, com extrema-direita, bolsonarista, proto-fascista. Então, juntando essas 2 coisas, é o governo Tarcísio de Freitas. Então, está privatizando, terceirizando, destruindo o patrimônio público, implantando
mais pedágios no estado de São Paulo, agora uma nova modalidade de pedágio, mais cruel ainda, que é o sistema Free Flu, que são aqueles pórticos, que não tem mais cancela, a pessoa nem percebe que já passou por um pedágio, né? Depois, se ela não pagar em 30 dias, se ela não tem aquele tag, ela leva uma multa e perde 5 pontos na carteira. Então, já tem gente perdendo a carga, porque não percebe que tem aquele pedágio, passa a noite, né? É o Free Flu, e que não tem cancela, não gera emprego, e é uma forma de extorquir ainda mais o bolso da população do estado de São Paulo. Ele anunciou recentemente que iria instalar 100 novos pórticos de pedágio, né? Alguns já foram instalados, na Mogi Bertioga já foi instalado, Mogi Dutra, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, aqui na região da Baixada Santista, ele está instalando 11 pedágios, 11 praças naquela região que vai de Praia Grande até Peruíbe. Imaginem vocês, 11 praças ali. As pessoas vão ter que pagar para trabalhar. Pessoa que trabalha em Peruíbe, mas mora em Praia Grande, vai ter que pagar pedágio para trabalhar, para estudar, para ir no mercado, para fazer qualquer coisa. Ele está instalando pedágio urbano, inclusive. Pedágios na região do Circuito das Águas, que ele deu uma recuada agora por conta do movimento, na Raposo Tavares, na região do Paranapanema. Ele anunciou mais aproximadamente 100 praças, 100 pórticos pelo estado inteiro. Isso vai encarecer ainda mais o custo de vida, porque as mercadorias da cesta básica, elas passam pelas rodovias paulistas, então não é todo mundo vai pagar o pedágio, mesmo quem não passou pelas estradas, a gente paga na hora de comprar o arroz, o feijão, a carne, né, na hora que compra ali os produtos da cesta básica. Então esse é o governo Tarcísio, o governo do desmonte do Estado e da canalização do dinheiro público para o setor privado, para os grandes grupos econômicos, para os grandes latifundiários, como ele fez agora com as terras do Pontal do Paranapanema. Ele aprovou uma lei aqui na Leste, que nós votamos contra, e judicializamos, inclusive, onde ele doa para os grandes grileiros latifundiários, o pessoal do agronegócio que grilou, que invadiu. Esses invadem terra, não é o MST não invade nada. Quem invade são os grandes proprietários, grandes latifundiários, invadindo terras devolutas do Estado, construíram enormes fazendas do agronegócio, ganham milhões e milhões de dólares exportando, e ainda tiveram um presente adicional do Tarcísio. Eles vão ficar com essas terras quase que de graça, porque foi aprovada uma lei dizendo que eles podem regularizar, ter a titulação, pagando apenas 5%, tá? 10% no máximo do valor da terra. Nós denunciamos, teve uma dessas áreas, lá do Pontal do Paranapanema, que tem uma avaliação de 70 milhões. Ele deu por 5 milhões para o agronegócio, então ele está doando. Aqui em São Paulo, nós temos reforma agrária para os ricos, reforma agrária ao contrário. Deputado, eu acho que junto a essa questão que o senhor está colocando sobre a entrega, né, do patrimônio público, né, terras, enfim, além das terras, né, do patrimônio público como um todo, como privatizações, também temos a questão, né, que vem sendo bastante discutida, sobre a entrega do patrimônio público dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo, né, que o Tarcísio vem tentando fazer, que é a venda de áreas de institutos públicos de pesquisa, como do IAC, enfim, do Estado de São Paulo como um todo, e de outros institutos, né, são 35 áreas que o Tarcísio pretende vender. Além disso, né, acho que, se não na semana passada, na semana anterior, teve uma votação aí na LESP do PLC 9/2025, de autoria do governo do Estado de São Paulo, que acaba com a carreira de pesquisador científico, né? Enfim, tudo isso configura, né, esse desmonte que o Tarcísio está fazendo em relação às políticas públicas, né, e ao patrimônio público, nessa entrega para o setor privado. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso, né, aproveitando esse gancho que o senhor está falando, né, sobre a venda de outros patrimônios? Esse dado que você trouxe é importante. Ele ia tentar colocar à venda 35 áreas de pesquisa do Estado de São Paulo, áreas fundamentais na área da pesquisa. Porém, a partir de uma mobilização e de uma ação na justiça da PQC, da Associação Paulista dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, ele teve que recuar, mas ele vai tentar de novo, logicamente. Então, e ele também
como você disse, aprovou aqui, com o nosso voto contrário sempre, um projeto de lei que acaba, na prática, com a carreira dos pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Na prática vai acontecer isso. Porque governo de extrema-direita, governo proto-fascista, é contra a ciência, é contra a pesquisa, eles são terraplanistas, né? Eles são negacionistas, eles acreditam na cloroquina, na terra plana. Então, eles atacam a ciência, atacam a pesquisa, e é o que eles fizeram. Áreas de pesquisa à venda, pesquisadores com a carreira destruída, atacam a educação pública, atacam as universidades, tanto é que ele mantém as universidades sem reajuste, né, no orçamento, o orçamento estrangulado das nossas 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, fora o Centro Paula Souza também, com as suas ETECs e FATECs. Então, ele ataca a cultura, ele fechou várias oficinas culturais no estado de São Paulo, aquela oficina Três Rios, que tem Oswaldo de Andrade, que tem na Rua Três Rios, ali ele acabou com as oficinas que existiam nela, que atendiam a população ali. Então, é um governo contra a cultura, contra a educação, contra a pesquisa, contra a ciência. Ele atua nessa direção, e privatista, né? Ele intensificou a privataria tucana aqui de uma tal forma que a gente jamais imaginaria que fosse possível, por exemplo, ele fazer leilão de escolas públicas na Bolsa de Valores. É algo inédito na história da educação brasileira. Ele inovou, ele já leiloou 33 escolas na Bolsa de Valores e agora ameaça leiloar mais 143 escolas no centro e da centro-oeste. Então, é o caráter privatista, né, levado ao extremo, e essa questão ideológica também, né, de extrema-direita, esse obscurantismo terrível aqui no estado de São Paulo. Deputado, eu acho que o senhor, né, deputado, mas é professor, né, de origem, enfim, né, tem esse compromisso com a educação, isso ninguém tem dúvida. E aí um dos grandes projetos também do Tarcísio, né, como o senhor está colocando, tem a difusão das escolas cívico-militares pelo estado de São Paulo, né? Enfim, e esse nome cívico e, sobretudo, militar, atrai muito as pessoas, né, a sociedade de forma geral. E aí, isso, de certa forma, me permite fazer alguma referência a essa política, né, do terror que implantada agora no Rio de Janeiro, que a gente viu, né, na semana passada. É possível traçar alguma relação entre o que o Tarcísio quer com as escolas cívico-militares, com essa propagação da política do terror? Ou estamos viajando? Ele, na verdade, ele quer militarizar as escolas de São Paulo e criminalizar a pobreza. Essas escolas militarizadas são implantadas em regiões pobres do estado, né, e da periferia. É uma tentativa de criminalizar a periferia, os alunos pobres, os alunos negros, os alunos periféricos. Então, só que ele não conseguiu ainda, porque nós conseguimos impedir. Ele aprovou a lei aqui, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal com a DIN, e aqui em São Paulo nós fomos ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, e nós conseguimos impedir. Nós estamos ganhando tempo, e através das nossas ações, sobretudo uma agora no Tribunal de Contas, nós conseguimos impedir que ele fizesse a contratação dos monitores militares, que são pessoas sem formação pedagógica, sem licenciatura plena, pessoas que vão ganhar mais que o professor na escola e mais que o diretor da escola, em muitos casos. Então, nós conseguimos impedir isso por enquanto. Então, ele não conseguiu implantar ainda no estado de São Paulo, por conta da nossa intervenção, nosso coletivo aqui, Educação em Primeiro Lugar, que é composto pela deputada federal Luciana Cavalcante, vereador Sérgio Genásio, e o nosso mandato na LESP. Então, nós temos aqui um trio que segurou, por enquanto, né? Mas o objetivo é esse, criminalizar, né? E, sobretudo, introduzir uma ideologia que é essa ideologia da extrema-direita nas nossas escolas, formar alunos para a extrema-direita. Eu disse isso. Nós participei já de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, inclusive chamada pelo Gilmar Mendes, que é o relator de 2 ADINs sobre escola cívico-militar, uma nossa e uma do PT. Ele chamou a audiência pública, eu fiz uma intervenção lá dentro, e depois falei para ele também, já numa outra reunião com ele, falei, olha, se esse projeto for aprovado de escola cívico-militar, se vocês não derrubarem isso,
vocês estão criando lá o ovo da serpente, porque essa escola ela é doutrinadora, ela doutrina para o fascismo, para a extrema-direita. Eles vão formar pessoas para invadirem aqui o Supremo e quebrar tudo isso aqui que está aqui dentro, como já fizeram. Eles vão de novo quebrar o Supremo, quebrar o gabinete do presidente, quebrar o Congresso Nacional, porque eles são contra as instituições. Então, vocês, Supremo, ministro, por favor, né? Vocês já foram vítimas desse pessoal e serão de novo, se essas escolas vigorarem no Brasil. Se toquem, né? Pelo amor de Deus. Vocês vão formar pessoas para depois queimar o Supremo Tribunal Federal. É isso que vocês querem? Então deixem a lei em vigor. É um atraso que não tem tamanho, né? Só falta voltar às aulas do SPB. Isso mesmo. Educação Moral e Cívica, o SPB. Você estava falando dos pedágios, eu passei uma coisa de 2 semanas pela Raposo, um trajeto que eu faço, já tem 2 desses pórticos, antes tinha um pedágio só, durante todo o trajeto que eu fazia. Agora tem 2 desses pórticos, tem mais acho que 3 em construção que dá para se ver lá, aumentou o valor total e estão reduzindo todos os custos, porque vai mandar embora centenas de trabalhadores, né? Esse é o projeto de transferência de renda mesmo desse governo. E falando ainda nessa questão de privataria, aliás, só para lembrar, né, a gente estava falando que ele é contra a ciência, hoje, 5 de novembro, é Dia da Cultura e da Ciência, em homenagem ao Rui Barbosa, e a gente está justamente vendo esse descalabro que acontece. Mas uma reclamação que eu tenho ouvido bastante, inclusive eu vi hoje, por acaso, na CBN, estava ouvindo o rádio, estava passando, sobre a questão das tarifas da Sabesp privatizada. Tem muita gente reclamando de que a Sabesp mudou o sistema de cobrança de quem estava com alguma dívida, que antes era por boleto, por negociação, agora só aceita um cartão de crédito. Nossa. E inclusive um depoimento desse que eu estava ouvindo, uma mulher tinha uma dívida original de R$2.000, com o cartão de crédito ia para mais de 20. Eu não tinha a mesma condição, né? Ia perder, ficar sem água, sem nada. A Lesp tem condições de intervir para coibir esses abusos? E por que essas privatizações estão passando tanto sem aquela mobilização e aquela indignação da população que a gente já viu em outros momentos? Olha, primeiro que a gente tem denunciado exaustivamente essa questão da Sabesp, né? Que depois que ela foi privatizada, e nós já tínhamos falado isso, logicamente, durante os debates, durante a tramitação do projeto, que ela seria a nossa, nós teríamos a Enel da água. Então, é isso. Então, aumentou o valor das tarifas, piorou os serviços, né? Tem isso, porque agora ela visa literalmente o lucro. Então, por isso que essa senhora, ao invés de pagar R$2.000 por cartão de crédito, vai ter que pagar R$20.000, porque ela agora virou, de fato, ela assume o seu caráter capitalista de lucro para os seus investidores, para o mercado financeiro que tem a posse da Sabesp agora, nesse momento. Ela virou empresa agora a serviço dos rentistas, dos especuladores aqui do mercado financeiro. É disso que se trata. Então, eles vão especular ao máximo e cobrar da população cada vez mais. É a privatização. Agora, realmente, a população não fez mobilização, por mais que nós tivéssemos feito aqui com os movimentos sociais, mas o povo não veio, e é incrível, porque ela foi privatizada na crise da Enel, quando estava no auge da crise da Enel, falta de energia, eu até pensei, agora não vai passar mais esse projeto, né? Porque com a crise da Enel fica claro que não tem como privatizar um serviço básico de água, de eletricidade, deu no que deu, que nada. Não teve efeito nenhum, a população não veio, por mais que nós tivéssemos chamado. A mídia também é a favor, a mídia empresarial, né, que tem os seus interesses econômicos, políticos, ideológicos, ela fez a cabeça do povo também, né, não falou a verdade. A Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, né, essa grande imprensa monopolista, ela
controla a população também, controla a opinião pública, e ela foi a favor da privatização, como foi a favor da redução do orçamento da educação, como é a favor da reforma previdenciária, da reforma administrativa, é a mídia do mercado, né, da Faria Lima. Complementando, deputado, pedindo para o senhor complementar, nesse sentido que o Norian colocou, para que o cenário não nos pareça tão dramático e nos leve ao imobilismo nesse sentido, porque são tantas ações, né, contrárias ao interesse público, ao interesse da sociedade, ao interesse dos cidadãos que o governo Tarcísio vem implementando aí, com essas questões da privatização, entreguismo do patrimônio público, ataque às universidades, enfim, então nesse bojo, né, parece ser tão desesperador todas essas ações. O que o senhor recomenda, né? Quais ações que o senhor recomendaria ou incentivaria que ocorresse em meio à sociedade para que pudéssemos, né, de alguma forma, né, promovermos um combate, né, a todo esse processo de entrega, né, do patrimônio público, desmonte de políticas públicas? E também, né, muito em relação ao mandato do senhor, né, como que o senhor, enquanto deputado, vem atuando em relação a todas essas questões, né? Então, assim, uma coisa é a atuação do mandato e o que o mandato recomenda que possa ser feito, né, para nos contrapormos a todo esse processo. Olha, o nosso mandato tem atuado muito em várias frentes aqui, né, pedindo a convocação dos secretários nas comissões permanentes, usando a tribuna todos os dias, todas as horas, como instrumento de denúncia, de mobilização, acionando o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça. A gente faz isso o tempo todo, quase que diariamente, contra todas as denúncias que a gente recebe, acompanha pelo Estado. Mas isso não é suficiente. Nós temos, aí eu respondo a sua pergunta, se não houver mobilização popular, se a opinião pública não pressionar os deputados e o governador, a gente não vai conseguir avançar muito. A gente depende muito da pressão externa, tanto aqui na LESP, como também no Executivo. Então, a mobilização é a chave de tudo, é onde a gente consegue reverter alguns ataques. A gente está numa posição muito defensiva hoje, de tentar reduzir os danos, né? Redução de danos da retirada de direitos que esse governo vem impondo à população do Estado de São Paulo, como as privatizações, terceirizações, né, fechamento de oficinas culturais, leilão de escolas, demissão em massa de professores, falta de investimento, tudo isso tem que ser combatido e só vai ser combatido mesmo com movimento popular, movimento social, movimento estudantil, movimento sindical, né, e a população, os coletivos da população pressionando o governo, senão a gente não avança, é difícil. Em relação, Janazé, à transferência da sede do Estado, da sede do governo, que está no Morumbi, vai para os Campos Elíseos. Está se fazendo uma grande mobilização imobiliária ali, deslocando pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade. Qual a sua opinião sobre esse megaprojeto? Esse megaprojeto, ele, na verdade, vai beneficiar as grandes empreiteiras, né? Especulação imobiliária. Tem ali um esquema de negócio extremamente pesado, bilionário, que vai enriquecer as empreiteiras, esses grupos econômicos. É lógico que tem que sair mesmo de lá. Eu acho que o Palácio dos Bandeirantes está lá naquele espaço ali, isolado, você não consegue chegar lá, tem que ficar no centro da cidade. Nós sempre defendemos isso. Inclusive, quando nós lançamos a nossa candidata ao governo do Estado, a professora Lisete Arelaro, lá da USP, uma das propostas era transformar o Palácio dos Bandeirantes numa universidade pública, popular, aquele prédio, e transferir, de fato, a administração para o centro da cidade. Mas o que ele vai fazer ali não é isso, ele vai entregar um grande empreendimento imobiliário para as grandes empreiteiras ganharem muito dinheiro, é disso que se trata, usando a desculpa da transferência da parte administrativa do Palácio. Ele vai usar isso para fazer, né, o despejo, né, a reintegração de posse, aí ele vai começar a fazer uma loucura ali no centro. Já está fazendo, desapropriando casas, apartamentos, de pessoas que moram lá há muitos anos. Então, é isso que ele vai fazer se nada for feito, se não houver mobilização também. Deputado, eu acho que meio que nos encaminhando já para o final desse papo,
todo o processo que o senhor vem descrevendo aí, nesse nosso bate-papo, nos remete também a 2026, ano de eleição, enfim, né? Um momento tão importante aí para a gente. Qual que é a avaliação que o senhor tem sobre 2026, o processo eleitoral? Não, enfim, mas especialmente no estado de São Paulo, como que o senhor avalia que vai estar esse cenário, sobre candidatos, quais são as possibilidades, sobre o Tarcísio nesse processo, né, que, enfim, vai ser candidato novamente ao governo do estado, ou será que vai ser candidato ao governo federal? Então, pensando em 2026, qual que é a sua avaliação sobre o estado de São Paulo, especialmente, assim, né? Porque a gente fala muito do cenário eleitoral, mas foca muito no governo federal. Mas e o estado de São Paulo, que é tão importante para o contexto político eleitoral no Brasil? Olha, primeiro que o Tarcísio, ele está com o pé em duas canoas. Ele quer ser candidato à presidência da República, mas ele vai depender do aval do Bolsonaro, porque o mercado quer o Tarcísio, a Rede Globo, Faria Lima, o mercado financeiro, a Veja, Folha de São Paulo, o Estadão, eles querem o Tarcísio, quer que ele seja candidato à presidência da República, mas ele precisa do aval do Bolsonaro, né? Ele não vai. Então ele está nessa indecisão, mas ele está trabalhando as duas coisas, né? Ele é um nome forte. Eu acho que ele é derrotado pelo Lula. Ninguém ganha do Lula. Se a eleição fosse hoje, logicamente, né? Pode mudar até lá, mas hoje o Lula é imbatível. O Tarcísio não teria a mínima chance. Nós torcemos para o Tarcísio sair presidente e perder e ir embora. Ele não fica nem no Estado, nem na presidência. Seria, para nós, o melhor dos mundos. Mas ele vai avaliar. Se ele perceber que não tem condições, ele fica no Estado de São Paulo. Vai para a reeleição com fortes chances de ser reeleito, na verdade, né? Agora, do nosso campo progressista, vai ter que ter uma frente ampla de novo, né? Com Alckmin, com Haddad, com Márcio França, com Tebet aqui, para lançar candidatura que não está definido o nome ainda, para o governo estadual e para o Senado, né? Federais tem bastante, estaduais, a gente consegue, né, ter uma boa bancada, talvez aumentar as bancadas. A gente tem crescido o campo progressista. Agora, a questão é senador e governador. A gente não tem nome, pode ser o Alckmin, mas eu não gostaria de fazer campanha para o Alckmin nunca na minha vida, jamais, né? Mas já pensou se for o Alckmin? Pode ser o Márcio França, pode ser a Tebet, pode ser o Haddad, de novo, né? Então, isso não está definido ainda. E o Lula vai ajudar a definir isso, mas só no ano que vem, março, abril, que sai mesmo a candidatura do campo progressista, né? Mas nós tememos o Tarcísio como candidato à reeleição, perigoso. Então, e dentro desse campo progressista, Janazê, você é um possível nome para candidato a governador? Não, eu sou um mero deputado estadual aqui, tentando a reeleição novamente para continuar a luta aqui. O meu nome aparece em algumas listas, pesquisas, tudo, mas eu agradeço, mas eu tenho uma missão aqui na Lespe ainda, né? Tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Então, acho que, resumindo assim, você acha que deve haver, para derrotar o Tarcísio, uma aliança, né, nesse campo mais progressista à esquerda, é isso que eu estou entendendo, né? E havendo essa aliança, e se o nome for de fato o Alckmin? É complicado, para mim é complicado, né? Eu que sou professor, assim, a gente sabe o que o Alckmin fez no último verão, o Pinheirinho, tudo mais. Diante do fascismo, também a gente repensa, né, algumas coisas. Agora você enfrenta o mal maior, que é o fascismo, que é o governo de extrema-direita. Então é difícil mesmo para a gente. Tem que engolir o sapo às vezes, né? Na política tem que engolir sapos, mas nem todos também, né? Tem alguns, não todos. Não todos. Entendemos. Engolir uns picolés aí de chuchu também, né? Mas tomara que seja o Haddad, o Márcio França, tem outros nomes aí. Tá certo. Deputado, lhe agradeço muito o seu tempo, dispor do seu tempo, você estava correndo aí com uma agenda muito apertada, obrigado por nos receber, por conversar com a gente, acho importante essas colocações. Muito obrigado. Rogério, faz o fechamento para nós.
Bom, deputado, agradecemos imensamente por todo esse papo aqui que tivemos nesse momento. Ficamos extremamente agradecidos, né, por o senhor ter nos recebido, ter recebido o Radar Democrático. Gostaríamos de convidar a quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, que acompanhe o Radar Democrático. Nossa página é radardemocrático.com.br. Entre lá, compartilhe os nossos conteúdos. Estamos nas redes sociais também, né? @radardemocra no Instagram, no Facebook. Então, nos acompanhe. O Radar Democrático ele foi constituído enquanto portal de notícias especializado na política do Estado de São Paulo. Este é o nosso foco, promover o debate da política no Estado de São Paulo desde um viés progressista e democrático, que é isso muito importante se destacar. Então, contamos com o apoio de todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que ajude o Radar a chegar em todos os cantos deste Estado, né? Então, contamos com todos e todas. Então, mais uma vez, obrigado a todos e todas que estão nos assistindo. Agradecemos também ao apoio, né, do SINDPSI, né, que é o Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas aí do Estado de São Paulo. E muito obrigado, Norian, também, por essa excelente parceria que estamos tendo. Obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito importante. Esse trabalho ajuda a construir uma cidadania ativa e crítica aqui no nosso Estado. Um abraço para vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.